Sofia, bem-vinda ao À Noite no Museu. Hoje é mesmo de noite, temos gravado sempre à tarde, hoje é mesmo de noite, já está noite, num dia bem chuvoso. Agradeço-te muito teres vindo até cá, teres feito esta viagem e seres a primeira mulher a vir até aqui, até este espaço e falar um bocadinho de futebol. Um futebol no feminino, um futebol que ainda é desconhecido para muita gente, até para mim, tenho que ser honesto. Abrir aqui um bocadinho estas portas, falar um bocadinho sobre ti. E a primeira pergunta que eu te deixo, e é um bocadinho, porque eu cheguei até ti, porquê? Porque, como sabes, tenho ligação a Viana, e tu também a tens, apesar de não seres de Viana, começas muito pequenina até a jogar handball no Caminha. Uh, Como é que tu vais ter a Viana? Como é que são estes primeiros passos? E ser bem-vinda mais uma vez. Antes de mais, obrigada pelo convite para mim é sempre um privilégio falar, principalmente das minhas origens, porque é a base de tudo. Como disseste, eu nasci em Oliveira do Hospital, em Coimbra, e com 5 anos mais ou menos fui morar para Caminha, por decisão dos meus pais fomos morar para lá, e eu sempre joguei a bola na rua, com o meu irmão, com os meus primos, e então, na altura, não havia nenhum clube perto, na zona de Caminha, e então eu andava na escola e, através do desporto escolar, que na altura não se chamava isso ainda, deram-me a conhecer o handball, o CAC, o Clube Handball de Caminha, e foi a primeira grande aventura que eu tive em termos de desporto federado. E acho que o handball trouxe-me valências até para os dias de hoje. De seguida, houve a oportunidade de ingressar finalmente o futebol quando o Caminha inaugurou o Estádio Morber. Eu fiz parte da primeira equipa eram várias equipas, mas eu estava lá, éramos imensos miúdos a querer jogar à bola e se quiséssemos na altura jogar à bola tínhamos que ir para a Âncora e para mim ainda não tinha essa facilidade, então deixei-me estar por Caminha, jogava numa equipa mista e depois a partir daí foi sempre a subir. Se não há inscrição, como é que alguém de Oliveira do Hospital vai ter a Caminha? Tu eras pequena, portanto, tu foste arrasto dos teus pais, obviamente. Sim. Foi uma decisão dos meus pais e nós tínhamos família, a minha mãe tinha família já em Caminha e a família do meu pai é que é de Oliveira do Hospital. E então foi uma decisão de mudar e apoiar, acho que na altura desenvolveu um bocado o apoio aos meus avós, ou seja, na altura mudei-me e ficámos por Caminha e depois decidimos ficar até aos dias de hoje. E como é que é viver, para quem cresce perto de Coimbra, Oliveira do Hospital, ou quem nasce, depois também acabaste por crescer muito mais ali em Caminho. Como é que é viver ali, mais à beira-rio, depois à beira-mar também em Âncora, sei que és muito chegada também ao Âncora. O que é que tu recordas desses primeiros tempos, além do handball, que o handball trouxe-te, além da habilidade com as mãos, certamente trouxe-te o gosto pelo desporto coletivo, pelo praticar desporto, porque isso ainda tem que ser a base de tudo quando se joga futebol, que é o teu caso. Um, o que é que tu recordas desses primeiros tempos na rua? Já me disseste que gostavas de jogar a bola na rua, mas o que é que tu recordas daqueles ares ali do Minho? Eu tenho muitas, apesar de ter ido muito cedo para a Caminha, tenho muitas memórias de Oliveira do Hospital, ou seja, e principalmente as memórias, no seu geral, é eu jogar a bola na rua, ou seja, eu acho que também desenvolvi muito essas características de ser mais extrovertida, de ser mais alegre, divertida, muito por causa disso. Eu nunca fui uma pessoa envergonhada por causa disso, porque jogava a bola na rua, era com quem aparecesse, eu ia para lá jogar, muito com o meu irmão e com os amigos dele, que eram mais velhos. O meu irmão é 9 anos mais velho que eu, por isso ainda era alguma diferença. E foi muito por aí. Eu ia para a rua jogar a bola, depois, quando mudei para a Caminha, continuava, porque são dois ambientes, apesar de um ser mais serra, outro ser mais praia, são dois ambientes onde eu cresci muito na rua. Ou seja, eu acho que também só comecei a criar uma ligação mais ao mar, mais à praia, quando fui jogar para o Âncora, evidentemente. Que nós passávamos o dia em Vila Praia de Âncora e íamos para a praia, íamos para o treino. Ou seja, foi um conjugar de tudo. Tenho memórias dos dois lados e acho que um complementa o outro. Em Âncora, vamos ficar por aí, porque tu em Âncora entras com 12 anos, sais com 17, sei que tens, daquilo que eu sei, não de falar contigo, mas daquilo que eu vou acompanhando e daquilo que percebo, uma ligação muito forte com Âncora, sempre que podes,
vais lá, é um clube muito, muito aguerrido, muito bairrista, dentro de um campeonato distrital e na altura também com futebol feminino. E tu começas, e eu vou-te dar aqui uma recordação, que para ti, como ainda és nova, só tens 23 aninhos, não foi assim há tanto tempo, portanto tu ainda has de ter memória disto, mas aqui estás tu com a camisola, não é esta, mas uma parecida, e estás tu a jogar aqui no campo, presumo com o número 7 nas costas, não sei se era, Sim. na altura. Começas a jogar no Âncora, mas passas do handball, passas para o Caminha, formação, e depois passas então para o Âncora, entras com 12 anos. E aí começas a dar os primeiros, não dás os primeiros toques, mas com essa camisola Sim. dás. Como é que foram esses momentos? Como é que se dá depois essa passagem do campo para guarda-redes, para a baliza? Quando eu passei, não se ouvia falar de futebol feminino. Quando eu fui para o Âncora, foi um convite na altura eu lembro-me da Soraya, que era a nossa capitã, e da Beatriz, da Bia, que era a subcapitã, que se juntaram e pediram muito, porque elas sim são de Âncora, e juntaram e queriam criar uma equipa feminina, queriam que houvesse, porque elas também amam muito o Âncora, e acho que foi muito isso que nos juntou a todas. Do género, gostavam do Âncora, queriam jogar futebol e fizeram a proposta na altura ao presidente, ao André, e acho que todas devemos agradecer por causa disso, porque ele teve a iniciativa, criou a equipa, foi buscar o treinador, foi buscar o Steven na altura, e nós, na altura era eu e a Inês que jogávamos no Caminha, fizemos o transfer porque o Caminha também ia acabar, porque teve ali uns anos um bocado de instabilidade, e então nós fomos para o futebol feminino, mas na altura não se ouvia falar de futebol feminino. Aliás, tu falas nisso e é interessante, é uma pergunta que me surgiu apenas agora, estás a falar, e que acho que é muito pertinente, que é, eu também conheci uma miúda que jogava e que depois jogou no Valadares e no Boa Vista e tudo mais, e toda a formação dela foi na Academia de Ponte Lima, foi mista, foi com rapazes. Sim. E faltava-vos sempre isso, porque, como tu dizes, tu és nova, mas há 10 anos não soubia falar de futebol feminino, praticamente. Pouco soubia falar. Como é que foi esse crescer? Porque tu deves ter treinado muito com rapazes, digo eu, e depois aqui no Âncora então surge a pedido a equipa feminina. Mas este primeiro passo de treinar com rapazes, como é que se sentias observada? Porque há sempre preconceito. O futebol é um desporto de homens, é o que se diz, é a maioria. Sim. Como é que é lutar contra isto em criança? Não é no adulto, depois vamos lá chegar. Mas em criança, ser pequenita, na escola, gostas muito de jogar futebol, mas és rapariga, tens de jogar com os rapazes, como é que era esta... Eu sempre me senti uma sortuda, e agora olho para trás e tenho completa certeza disso, porque a minha turma, e eu tive muitos colegas meus que me acompanharam durante muitos anos na escola, e a minha turma sempre foi 5 estrelas comigo nesse aspecto. Nunca sofri de preconceito por jogar à bola, nunca sofri, podia ter sofrido bullying. Eu já ouvi histórias de colegas minhas que simplesmente não podiam jogar à bola porque chamavam-lhes nomes e maltratavam. Isso para mim não faz sentido, e eu sempre tive muita sorte, porque os rapazes queriam jogar comigo e eu queria jogar com eles, ou seja, sempre tive total liberdade nisso, nunca sofri qualquer preconceito. Também porque lá está, eu na rua, e eu não tinha medo deles, nunca tive, e adorava jogar com eles, porque eu estava habituada a jogar na rua poucas raparigas haviam a jogar à bola, e basicamente nunca tive medo deles, e para mim eu gostava muito quando estive no Caminha, adorava jogar com os rapazes e adorava jogar contra os rapazes, e acho que é uma parte fundamental daquilo que eu sou hoje, foi ter passado pelo futebol misto, neste caso. Ok, muito bem. Segunda fotografia que eu tenho aqui para ti é ainda em Âncora, mas já aqui nas balizas. Estás aqui a fazer um grande voo, imagino que não tenha dado o golo. Não. E é para responderes a essa pergunta, então, que é como é que tu passaste para a baliza? Foi algo que eu sempre fui às vezes é bom sinal, outras vezes não, mas eu sempre fui de reagir rápido, ou seja, não pensar muito nas coisas e deixar-me levar. Se pensava numa coisa eu fazia, e era muito assim. E este foi mais um caso na altura, a nossa guarda-redes, estávamos em épocas de exames ou testes e ela não podia ir aos treinos, já andava a faltar algum tempo, e eu adorava fazer finalização. Eu era ponta de lança, eu só queria estar à baliza, e eu reclamava muito com o meu treinador que só queria estar à baliza e não dava para fazer finalização porque não tínhamos guarda-redes.
Até que ao dia que eu cheguei à beira do meu treinador e disse, não dá mais, nós precisamos de fazer finalização, eu vou à baliza, fui e fui ficando. Eu gostava, depois fui integrando os treinos com o Nelson, na altura, que era o treinador do guarda-redes, que agora é o coordenador do Âncora, o Nelson Sousa. E depois treinava com o Gui, como te falei, e foi aí, foi crescendo, foi aos poucos. Depois tivemos uma convocatória da seleção, em que nos deram os equipamentos, e depois o diretor disse, então não vestiste de equipamento de guarda-redes? E eu disse, pois, eu podia ter vestido. Depois lembro-me que o meu pai também foi comprar umas luvas, ou seja, foi tudo assim, de forma progressiva. Tanto que eu começo a época a avançada, e em novembro, se não me engano, em novembro estreio-me à baliza, ou seja, foi esse espaço de tempo que fui para a baliza, mas fui totalmente agi sem pensar na altura. Eu já tinha feito alguns jogos, já no Caminha, já tinha feito alguns jogos à baliza, mas muito pontualmente quando era preciso. No Âncora uma vez o Steven também me desafiou a ir a treinar uma semana e a substituir a guarda-redes, mas ficou só por aí, depois acho que já estava destinado. E invejas as tuas colegas que agora são pontas de lança e que marcam golos? Às vezes ficas com aquela, podia ser eu a estar ali. Não, eu acho que eu agora penso, é muito fácil estar ali. Porque na altura eu tenho a sorte de ter, eu tive muitos anos já a jogar à frente ainda, a jogar avançado. E tenho a capacidade de ter a noção do que é estar naquela posição. Também te ajuda como guarda-redes. Exato. E também de estar na minha, ou seja, eu sei que muitas vezes eu sou mais chata com as avançadas e assim, das minhas equipas, precisamente por isso, porque eu já sei o que é estar lá e sei que às vezes é simplificar o que não é complicado, que elas às vezes complicam porque também não têm a minha perspectiva, como é óbvio. Então não te arrependes em nenhum momento? Não. Também tens que ser boa, porque se também te meteram lá, tu ofereceste um bocadinho, Sim. não é? Mas depois, para ficares, o teu pai deu-te as luvas e tal, mas isso só por si não faz a guarda-redes. Não, acho que é muito, no início é muita coragem, acho que foi muito isso e a atitude que eu tinha. E eu andava sempre a tirar-me para o chão, o meu treinador queixava-se que eu andava sempre a tirar para o chão, mas a verdade é que foi aos poucos e eu não posso dizer que gostava muito de ser guarda-redes quando comecei. Eu gostava, tinha aquele bichinho, mas cada vez, acho que é gradualmente. Acho que hoje adoro ser guarda-redes e é aquilo que me vejo a fazer, como é óbvio, mas não foi pontual. Na altura não tinha noção sequer do que estava a fazer. É a posição mais ingrata de quem está lá dentro, acho Sim. eu. Não é? Sim, Podem sim. fazer 1001 coisas bem, se fazem uma mal. Sim, no início também não tinha essa capacidade porque eu tinha um bocado o contraste, que era, eu podia estar a fazer 5 golos, se falhasse um remate que era um golo fácil, eu ficava muito frustrada comigo mesma. Ou seja, acho que a minha mentalidade sempre deu para fazer esse transfer e agora eu não foco muito tanto no erro, foco-me no processo, porque lá está, também cresci com isso, mas é muito analisar esse aspecto. Não tenho medo do erro, sim, mas trabalho para evitar, como é óbvio. Ainda aos dias de hoje, qual é a sensação quando fazes uma defesa daquelas da televisão, aqueles voos bonitos, aquelas que vão lá, parece que vão lá e tu vais, tipo dessa fotografia. Qual é a sensação? Hoje adulta, como é que te sentes a fazer uma defesa dessas? Acho que é incrível, acho que eu não te sei explicar, é algo que eu trabalho nós guarda-redes sabemos disso, que é, trabalhamos muito durante a semana e às vezes podemos não ter remates e fazeres uma defesa que ajuda, uma grande defesa dessas, que ajuda muito a equipa, acaba por ser, eu sinto muito orgulho nisso e fico muito feliz, como é óbvio, porque é o reflexo do trabalho e só me apetece gritar, mas ali temos que manter a postura. Olha, e referências? Que referências é que tens? Se calhar tu começaste com referências mais masculinas e até com jogadores de campo, mas a nível de guarda-redes, que referências é que tens? Pode ser masculina, feminina, não sei o que é que... Hoje em dia? Sim, hoje em dia. Ou que te ajudaram até nesta fase aqui de jovem, quando foste para a baliza, se calhar começaste a estar mais atenta aos jogos na televisão, aos guarda-redes, e se calhar na altura te podias ter uma referência, hoje podes ter outras, não sei. Hoje tenho sem dúvida a referência do Diogo Costa e graças ao Porto tive a oportunidade
do ano passado estar com o Diogo Costa e veio a comprovar tudo o que eu já sentia do outro lado ao vê-lo, que é a confiança que ele passa. Muitas vezes não é as grandes defesas, claro que isso é o que se mostra e ele está lá a fazer isso e muito bem, mas é a capacidade de transmitir a confiança que ele tem, e também não é à toa que ele é um líder. Assim como o Cláudio Ramos, que também quando o Diogo não está acaba por ser ele o capitão, ou seja, acho que é muito isso e sinto muito o reflexo, tento levar isso um reflexo também um bocado para mim, porque acho que o guarda-redes tem que ser um líder, tem abraçadeira ou não, tem que ser o líder dentro do campo. Então tu és daquelas chatas que está lá a mandar vir com toda a gente? Sou muito chata, muito mesmo. Ok, muito bem. Olha, Sofia, depois tens aqui, tu aqui no Ancora ainda jogas segunda divisão, mas numa altura um bocadinho diferente, porque não havia tantas equipas. Tu chegas ali uma época em que jogas, penso que é na época da Corrilhá, que jogas com o Ancora na segunda ou na terceira? Terceira, talvez? Segunda? Quando eu fui para a Corrilhã? Quando na Corrilhá. Também jogas na mesma série do Ancora, a dada altura? Não, nunca joguei contra o Ancora. Então não. Então estavas no Âncora e o Corrilhá é que estava, possivelmente. Eu Sim. lembro de uma Sim, tabela sim, classificativa em que estava... Sim, joguei contra a Corrilhã, sim. Ok, portanto, daí se vê que não havia assim tantas equipas, depois começou a evoluir, começaram a vir jogadoras estrangeiras e começou a olhar-se de outra forma. Tens essa passagem também pela Corrilhá, que já é um Viana, mas diferente, interior, Ponte de Lima. Sim. Foi também uma boa... Não tenho fotografia, mas foi também uma boa experiência na Corrilhá. Foi isto, é este bichinho que eu tenho pelo desporto, pelo futebol da Distrital, acima de tudo. E a Corrilhã é o clube da terra, as pessoas que estão lá amam o clube porque é o clube da terra. E na altura eu já conhecia grande parte das jogadoras, porque muitas eu já tinha jogado com elas, ou na Associação de Viana, ou assim, e já as conhecia a muitas, ou seja, a integração foi muito fácil. E depois era isso, eu olhar para a minha colega e ela vir de um turno de 12 horas, treinar, está ali e eu ter que dar. E eu na altura estava a estudar, só não... é o valorizar mais isso. E nesse aspecto, na Distrital é isso que encontras. É malta que joga futebol só mesmo porque gosta. Claro. Exato. E na Corrilhã senti muito isso. Eu quando fui para a Corrilhã Quando fui para a Corrilhã tinha um ano que tinha parado de jogar futebol. Foi quando fui estudar para Melgaço. Muito por orgulho, porque para mim, quando o Âncora acabasse, eu não queria jogar mais, eu queria continuar no Âncora, e foi muito por orgulho e pelas pessoas que estavam lá e que também saíram. E tive esse ano, não se diz um ano sabático, mas que voltar no Corrilhã foi fundamental, porque foi trazer aquilo. Foi relembrar-me a mim mesma que é isto que eu gosto e esta é a base. E fez-te muito bem, porque tu, não sei se foste muitas vezes à pizzaria, à Alta Dona, lá ao lado do campo. Estou a falar chinês, já estou a ver. Sim. Tem lá uma pizzaria muito boa ao lado do campo da Correia. Gosto sempre de fazer publicidade a quem não me dá dinheiro, mas não faz mal. Não, mas certamente te fez bem, porque tu dás depois, a partir daqui, a tua carreira tem é engraçado, tu só tens 23 anos, mas eu olho para a tua carreira e parece-me que já tens um percurso já algo vivido. Sim. De repente estás no Âncora, estás na Corrilhá e de repente estás no Lanque Vilaverdense, vais para a equipa B e jogas na A também. E é uma equipa que tem outras ambições. Sim. E é no Lanque, depois da equipa B, em que tu te estreias na Liga BPI, sim, que é o principal patamar do futebol feminino. Como é que uma menina que cresce em caminho a jogar a bola na rua, passado meia dúzia de anos, está a jogar na primeira divisão e está já aqui a fazer poses todas fixes para as fotografias, com sessões fotográficas. Como é que tu te sentias? Quer dizer, estou a chegar lá, isto está a ser mais do que, se calhar, passas da Corrilhã em que tu reconheces esse esforço das pessoas que estão ali, que trabalham muito e que depois ainda vão treinar só pelo puro gosto, e que passas a, se calhar, partilhar balneário com gente, com mulheres que já querem algo mais disto. Sim. Eu, até aos dias de hoje, ainda sinto muito isso, que era no Âncora e mesmo na Corrilhã nós estávamos numa bolha. Ou seja, enquanto eu tenho colegas minhas que já jogavam ou em Guimarães ou em Braga ou assim, já se conheciam, acabavam por se conhecer todas dessas equipas, nós estávamos como se fosse ali numa bolha. É isolado. Exato. Ou seja, eu acabo por ir para o Lanque e não conhecia ninguém. Conhecia uma jogadora, acho eu, na altura era a espanhola porque tinha jogado contra ela, mas eu não conhecia ninguém. Sabia que o Vilaverdense, antes de ter assado do Lanque, que era um clube histórico, já tinha jogado contra elas, mas era a única referência que tinha. E
na altura, a minha passagem para o Corrilhã, do Corrilhã para o Lanque foi muito disso. Foi uma oportunidade que eu agarrei com todas as forças que tinha e foi sempre crescer com os pés bem assentos na terra, porque eu vou para o Lanque e não jogava muito. Até aí eu estava habituada a jogar todos os jogos, seja à frente, seja à baliza. Eu estava habituada a jogar todos os jogos e cheguei ali, era um patamar diferente. E acho que demorei algo. Não é que os treinos corressem mal e não é que eu estivesse mal, mas demorei algum tempo a adaptar-me, se calhar, a outra realidade do futebol. E custou-me um bocado nesses anos, mas acho que esses 2 anos foram fundamentais para eu crescer, acima de tudo. Sair da bolha nunca é fácil. Sim, não, Sair de um nunca ambiente foi. tão protegido para, lá está, para de repente teres de estar ali. E como é que tu lidaste com o facto, lá está, de passar de jogares sempre para deixares de jogar? Onde é que foste buscar essa força para, ok, só estou aqui a treinar e o que é que será que eu estou aqui a fazer? Será que estou bem fora da minha zona de conforto? Será que devo mesmo arriscar? Passou-te pela cabeça isto? Ou nem, és tão, como tu disseste já anteriormente, não és muito pensar 2 vezes e siga, isto é o que é. Acho que quanto ao futebol nunca tive problemas e nunca me arrependi de nada. Ou seja, se eu estava a fazer aquilo, eu tinha a certeza que era a decisão correta a tomar. E eu sabia que o Lanque me ia dar uma oportunidade. E ou seja, eu tinha que estar preparada para estar pronta para essa oportunidade. E isto vem muito do trabalho do meu mister de guarda-redes, na altura, o mister Miguel, que soube-me escalar os objetivos. Ou seja, todas as semanas tínhamos um objetivo e mesmo que eu não jogasse, eu estava sempre a evoluir e verificava. O facto de o treinador é muito fácil de ver os jogadores a evoluírem, mas nós próprios vermos não é assim tão fácil. Ou seja, ele fazia questão de me pôr à prova, de me desafiar, do género para Manter-te sempre motivada também. para manter-me motivada e para. Exato, e eu sabia, e a minha equipa era sempre, tanto num ano como no outro, sempre me apoiou bastante e foi fundamental para eu ter continuado. E nesse balneário conseguias-te impor? Aquela Sofia que fala muito, que brincalhona, ou estavas mais calma lá, que isto... Eu acho que ganhei muito isso desde que fui para o Porto. Acho que foi muito isso. No Lanque, na equipa, mesmo eu jogando pouco, não tinha abertura nos treinos. Eu falava muito nos treinos, tanto num lado como do outro, sempre falava muito. Agora, não tinha era tanta abertura porque isso ganha-se muito em jogo. E quando não se joga, acabas por não ter essa capacidade de falar tanto ou de impor certas coisas. Eu agora sou muito chata com elas e tanto quanto o ano passado, quando estava no Porto, como este ano, sou muito chata com elas e exijo muito delas, porque também é a exigência que eu passo para mim, é a exigência que eu passo para elas também. E não me calam um segundo. Claro. Olha, e qualidade? O que é que tu ias notando nas tuas colegas? Passaste de um patamar para outro, de um Corrilhá para um Lanque B, depois para um Lanque a jogar a Liga BPI. Que qualidade é que notavas nelas? Notavas, pô, isto já é outro nível, é outro patamar. A nível de jogo, a nível... Ok, bolinha nos pés. Sim. Acho que notei muito isso quando passei para a equipa do Lanque. Quando estávamos na Liga BPI, notei muito porque tinha jogadoras lá tinha jogadoras experientes e tinha jogadoras de outros que tinham vindo de outros campeonatos com mais andamentos ou vinham equipas com mais andamento e isso notei muito e fez-me crescer imenso nesse aspecto também. Agora, uma coisa a qualidade pode não estar tão presente ou na Corrilhã ou noutros clubes assim, ou neste momento na 4ª divisão, mas a raça está lá e a atitude. E é isso muito que... És muito disso, não é? Sou muito... Mais, é isso mais do que eu vou buscar muito a esses tempos e é como se vê agora nas taças de Portugal, seja masculina, seja feminina. Muitas vezes os clubes grandes perdem e os clubes pequenos não têm tanta qualidade individual, mas têm a raça e a atitude e o apoio fundamental dos adeptos, da casa, do clube, do aconchego, que é muito isso, eu valorizo muito isso. Achas que no futebol feminino ainda há mais
o prazer pelo jogo, que já não se vê tanto, vê-se muito no masculino, mas o masculino tem outros interesses, sobretudo no profissional. Eu não sei como é que funciona no feminino, a nível de quantas equipas há profissionais em Portugal, totalmente profissionais? 2? Duas, 3? três, para aí. Pronto, deve haver mais. A maior parte das jogadoras tem, Sim, tem outro emprego ou outra profissão. sim. Um, e tu tens crescido tens acompanhado este crescimento do futebol. Portanto, e agora perdi-me aqui na pergunta que eu ia fazer, que já a tinha feito, mas agora perdi-me. Que era, portanto, como é que tu tens visto este crescimento do futebol e se achas que a paixão ainda que nas mulheres ainda é mais pura um bocadinho, pelo jogo em si. Uh, para teres um bocado a noção, nós quando começámos a jogar futebol no Âncora, não tínhamos referências. Tu perguntas ao miúdo qual é a tua referência, Ronaldo, assim. Nós não tínhamos. Não havia jogos na televisão, os campeonatos. As únicas referências que nós tínhamos era o nosso treinador, que tirava as páginas do jornal com os resultados as crónicas dos jogos e a fixava no balneário. Ou seja, ouvia-se muito pouco falar do futebol feminino e nós não conseguíamos ter referências por causa disso. Ou seja, nós primeiro que fôssemos ver um jogo foi muito difícil, ou seja, tínhamos que ir lá para baixo. Na altura eram os clubes históricos, o Fofó do Benfica, o Clube Albergaria, o Ourense, ou seja, esses clubes é que na altura estavam na primeira divisão, mas que era uma primeira divisão assim muito diferente dos dias de hoje, como é óbvio. E, não, ou seja, nós não tínhamos referências e não... Lá está, as nossas referências éramos nós. Nós queríamos era ser melhores enquanto jogávamos, queríamos corrigir a nós mesmas, não havia muito de vou evoluir para chegar àquele patamar. Nós não sabíamos muito bem o que era aquele patamar. E hoje em dia os jogos dão todos, ou quase todos, se não dão no Canal 11, dão nas outras plataformas, ou seja, tens muito mais acesso e muitas mais equipas espalhadas pelo país. Acho que agora posso dizer que em todos os distritos há equipas femininas e na altura não havia. Na altura era muito difícil isso acontecer. E perdi-me. Não, é isso? É isso. Já respondeste à pergunta. Olha, depois eu sou portista e há um acontecimento que fiquei contente quando o presidente André Vilas Boas ganhou as eleições. Ele tinha prometido criar uma equipa feminina e começaram da terceira divisão. E é então que tu, depois de ajudares o Vilaverdense, se não me engano, a manter-se na Liga BPI, certo? Sim. Dás 2 passos atrás em termos de escalão, vais para a terceira divisão, começar este sonho do Porto de escalar, que se percebeu rapidamente que era uma equipa que ia subir, basicamente. É o ano em que tu fazes mais jogos. Sim. Número 1 nas costas, com aquela camisola cor-de-rosa do Porto. Há vários momentos que eu recordo, agora deixa-me falar aqui um bocadinho também enquanto há vários momentos que eu recordo, porque temos o nosso clube representado em futebol feminino, é diferente de, não me puxa a ver o futebol feminino se for ver sei lá, agora, o Juve Force, ou estou-me a lembrar assim de uma equipa. Agora é o Porto, e o Porto nós queremos sempre que ganhe. E quando vocês chegam eu não sei se foi na apresentação ou se foi um treino aberto, foi a apresentação que vocês Sim, tiveram aquele mar de gente. Sim. Diz-me lá como é que estás a jogar no campo do Âncora e depois tens um estádio do Dragão quase com 20 ou 30 mil pessoas a olhar para vocês e a torcer por vocês e a apoiar-vos numa terceira divisão. É aquilo que eu te digo, neste momento passa-nos tudo pela cabeça e passa-nos isso. Passa-nos Onde é que vocês vieram? Muitas vezes já à cabeça o Âncora, porque foi onde eu fiz a minha formação quase toda. E chegar aqui não é o dizer que cheguei, atingi os meus objetivos, não, estou no caminho certo. É mais por aí que eu penso e que ainda posso alcançar muito mais. Nós não estávamos à espera, quando o presidente criou a equipa, nós não estávamos à espera disto. Ninguém esperava que tivesse o impacto que teve, nós não esperávamos que tivéssemos 30 e tal mil pessoas no jogo. As bancadas foram enchendo, à medida que o jogo começava, as bancadas iam enchendo, ou seja, o jogo nesse dia acho que o jogo passou um bocado para segundo plano e foi um sonho tornado realidade. As coisas foram acontecendo aos poucos e foi viver cada dia
que tive lá como se fosse um sonho e aproveitar ao máximo, porque lá está, apesar de ser terceira divisão, e houve momentos em que eu me desmotivei um bocado, porque a verdade é que isto é bom para avançados, porque nós ganhávamos 20-0, quem é que faz mais golos? Agora quem estava lá atrás, e muitas vezes lembro que houve jogos que eu quase não tocava na bola, e para mim era complicado, mas lá está, também tive sempre o apoio da parte técnica para não desmotivar e evoluir, porque apesar dos jogos não serem tão competitivos, os treinos sempre foram competitivos, e acho que isso também me ajudou a evoluir, do que senão não foi só voltar atrás numa divisão, ou seja, neste caso duas. Voltar para a terceira divisão, foi mais, eu acho que foi um passo grande em frente. Como é que surgiu o convite do Lanque para o Porto? Surgiu, pronto, através do meu empresário, que um dia me disse que, olha, e o Futebol Clube do Porto? Eu como? Lembro-me que estava sentada no sofá. Só nunca isto que estavas sentada, não é? Sim, estava sentada no sofá e eu tinha recebido o e-mail da faculdade, da FADEUP, a dizer que tinha entrado para o mestrado nesse dia. E eu recebo a mensagem, eu olho para a minha mãe, oh mãe, e se eu fosse morar para o Porto? E na altura a minha mãe ficou a olhar para mim e eu só disse, acho que é isso que vai acontecer. Isto ainda muito no início e depois pronto, as coisas desenrolaram-se e eu acabei por assinar e ficar, e foi um ano incrível. Porque aqui estamos a falar mais do que, porque é o que tu dizes, jogaste terceira divisão. Em termos desportivos pode ter sido o ano mais motivador de todos nesse aspecto. Sim. Mas os treinos, a estrutura, certamente as oportunidades que vocês tiveram de fazer coisas que noutros clubes não teriam, porque tem equipa sénior muito próxima, como tu disseste, deves ter visto algumas referências, deves ter te cruzado com outras. O carinho que vos foi dado, que me parece sobre tudo isso, vos foram muito acarinhadas e vocês foram levadas assim para subir de divisão. Isso há de ser uma experiência para a vida, que eu acho que tu, não sei. E agora tu olhas, tu estás nesta época já estás noutra equipa, estás no Clube da Albergaria, em que até estás a disputar com o Porto a subida a primeira. Vocês, Clube da Albergaria, desceram e estão a lutar para regressar, e o Porto está na sua caminhada ascendente. Mas é um Porto que está na final da taça na meia-final da Taça de Portugal. Portanto, há aqui uma série de ligações. As equipas também não são assim tantas, mas já são mais. Como é que foi um bocadinho mais esta parte? Já me explicaste o sonho, tudo mais, mas o dia-a-dia, esta mudança que tiveste tipo ao Porto e tudo mais, como é que tu encaravas o dia-a-dia? Com um sorriso, porque, não sei, deve ser uma coisa, eu sou portista, nota-se muito, não se nota? Sim. Porque acho que deve ser uma coisa, não sei, fantástica, e começar isto do zero, porque vocês foram as primeiras, é sempre, não dá, tu és a número 1, do ano 1, de um projeto pioneiro no Porto. Há muito que se falava e foram vocês as primeiras. É como eu disse há bocado, tudo que ia acontecer ninguém estava à espera. Nunca esperámos que íamos jogar no Dragão, nunca esperávamos que íamos ter a apresentação, ou seja, neste caso, tudo o que viesse para nós era muito bom. Só estar ali, só fazer história, sermos a primeira equipa feminina do Futebol Clube do Porto, já era muito bom para nós. E representar o Porto, claro que é algo que nos orgulha imenso. E foi muito isso. Eu tentei sempre manter os pés assentes na terra e pensar, estou aqui, mas amanhã posso não estar. Ou seja, aproveitei cada dia que estava lá, aproveitei ao máximo cada jogo, cada treino, e é isso que eu levo. Foi uma experiência incrível por todas as oportunidades que me deram, mas... E que culminou com esta taça pesada. Sim. Deve ser pesada, não sei se era muito pesada ou não. Não era muito pesada. Que é o teu título até agora, foste campeã da terceira divisão com o Porto. A sensação de chegar ao fim e ser campeã, seja em que divisão for, deve ser ótima. O primeiro nunca se esquece, e acho que este já estava a faltar há algum tempo, que é o primeiro campeonato nacional, e foram muitos jogos em que eu estava quase que na sombra, eu estava lá, estava a jogar, mas o meu envolvimento nos jogos era pouco, e só eu, a minha equipa, a equipa técnica, é que sabíamos
o trabalho que era feito por trás, e chegar ao final foi como um alívio, porque foi muito, apesar de as pessoas olham para os resultados, mas nós trabalhámos imenso para chegar ao fim invictos e manter o legado do clube, que é manter o legado de um clube, mas é iniciar a nossa história, e foi um privilégio participar nesta história e contribuir para este título e entregá-lo ao museu. Ao museu, que é lindíssimo. Mas olha, tudo o que tem um princípio também tem um fim, normalmente, e esse até chegou relativamente rápido. Tiveste uma época no Porto, Sim. uma época muito boa, como já estivemos aqui a falar, mas o teu desafio agora é outro, estás no clube de albergaria, um bocadinho mais longe, deve ter assim mais umas curvas para lá chegares. Estás na segunda divisão, estás a lutar pela subida, estás na fase já de subida, na fase de apuramento, nesta altura que nós estamos a falar, estamos em janeiro de 2026. Pus-te uma foto da equipa, porque também para representar aquilo que se calhar com 23 anos já olhas, sempre tiveste este conceito de grupo, mas se calhar à medida que os anos vão passando vais percebendo que cada vez mais, que mais do que troféus e tudo mais, ainda és muito nova, se calhar não chegaste lá ainda, mas vais perceber que são mais os grupos que tu levas, os balneários, e que balneário é este que tens no clube de albergaria, que casa é esta, que clube é este, falando-nos se calhar um bocadinho sobre isso. É voltar um bocado ao... Aqui é no albergaria que eu recordo muito a Correlhã, o Âncora, porque o albergaria é o clube das pessoas, é um clube muito histórico, com muita história no futebol feminino, e eu não conhecia muito bem o albergaria agora, atualmente. Não sabia muito bem como é que estava, sabia que tinham descido, mas não conhecia muito a situação do clube. Conhecia o clube sendo um clube histórico e um clube que para mim era um privilégio representar, por toda a história que já tem no futebol feminino. E claro que quando assinei pelo Clube Albergaria foi mais uma vez eu pensar, não, é mesmo isto que eu quero, e a equipa técnica passou-me logo muita confiança, ou seja, claro que quando mudamos de clube nunca temos 100% a certeza, mas eu ali senti-me muito, muito confiante, e deve ter sido dos clubes que eu ganhei essa confiança tão rápido. Mesmo antes de começarem os treinos eu já estava confiante da decisão que tinha tomado, mesmo é longe, apesar de ter que fazer as viagens e tudo mais, sabia que isso era um esforço e um sacrifício que eu iria ter que fazer, mas que depois é isto que eu valorizo, que este foi a primeira vitória. Este foi o jogo contra o Braga, se não me engano, mas sim, foi o jogo contra o Braga, foi o primeiro jogo, ganhámos 1-0. E parece que estamos a festejar a subida, parece que estamos a festejar muito mais que um jogo, e acho que todos os jogos é assim, todos os jogos eu sinto isso. Acho que este ano estou a viver isto muito mais intensamente, estou a divertir ainda mais, estou muito mais ligado ao grupo, a equipa técnica também é fantástica, o grupo é fantástico, e sinto-me completamente 100% de confiança, ou seja, eu sei que se eu errar vai estar lá alguém para me apoiar, não vai estar uma nem duas, vão estar todas, tenho absoluta certeza, e também por causa dessa confiança que o clube passou para mim desde o primeiro segundo. É isto que representa, é cada jogo é uma final, e acabamos por festejar desta maneira. Muito bem, espero que depois atinjam os vossos objetivos no fim da época. Olha, e em 2026, que é onde nós estamos, como é que tu vês o futebol feminino em Portugal? Onde é que isto caminha? Podia estar melhor? Acho que está, como é óbvio, está a evoluir, e é como eu disse há bocado. Agora em qualquer distrito tens clubes amadores ou semi-profissionais, não interessa, mas em todos os distritos tens clubes, e as meninas já podem ir jogar à bola, não precisam de se esconder, podem ir para as escolinhas, podem ir para muitos lados e podem jogar futebol. Esse é o ponto-chave. Agora, acho que há muito trabalho ainda a fazer na estruturação dos campeonatos, e torná-los ainda mais competitivos. Claro que isso já conseguiram este ano. A Liga BPI reduziu o número de equipas, a segunda divisão também já é diferente, ou seja, acaba por tornar ainda mais competitivas, e acho que estamos todas a contribuir
para que os campeonatos melhorem, para ganhar mais competitividade, porque depois cá dentro estamos a aumentar a competitividade, mas depois quando vemos as equipas a ir jogar à Champions ou assim, a competitividade acaba por ser muito desnivelada e poucas equipas conseguem avançar tanto ou bater-se contra os Não foi o grandes. Barcelona que ganhou 20 ou o Real Madrid na final da Supertaça de Espanha esta semana? Eu acho que sim. Ai, não sei. Acho que foi 21 na Pois. final da Mas Supertaça de o Espanha. Barcelona está a anos-luz, eu acho. Está a anos-luz. Também pelo investimento que eles fazem no futebol feminino. E acho que é um dos grandes exemplos que devemos seguir. E esse que o Benfica jogou contra o Barcelona e bateu-se bem. Ou seja, a meu ver. Ou seja, ainda estamos não podemos dar o passo maior que a perna, mas já estamos a progredir bem. E acima de tudo, é as escolas. A base é tudo. Tu vês em Espanha, tens campeonatos eles chamam as refs super competitivos. Sim. E é isso, é começar por baixo, que se aumentas a competitividade em baixo, depois em cima vais ter o resultado que Olha, tens. e público nas bancadas? Costumam ter, além das famílias, achas que há muita gente interessada pelo futebol feminino cada vez mais? Sei que há muito aqueles quase concursos para ver se batem recordes, a ver se enchem determinado jogo, mas no dia a dia, no teu albergaria, como é que as pessoas se ligam com o clube? Se há interesse? Nós metemos sempre muita gente. Lá está, a bancada não é muito grande, mas nós metemos sempre muita gente. Também devido aos resultados que temos obtido, as pessoas interessam-se mais e claro que tem as famílias, mas também tem as pessoas da terra que gostam da albergaria e que vão apoiar e que nos acarinham muito. E acho que isso é o fundamental. Tenho um patamar do ano passado ter sempre muita gente a apoiar o futebol feminino e este ano ainda é mais. Ou seja, o futebol feminino está a evoluir e as pessoas estão-se a interessar cada vez mais e acho que é muito esse apoio externo também faz falta, que vemos equipas da primeira divisão que não têm 50 pessoas e isso a mim às vezes entristece-me um bocado, também porque por outros motivos que não competem só as pessoas, ou posso dizer o caso do Damaense que está a jogar no Algarve, ou seja, assim é mais difícil das pessoas, mesmo as pessoas da terra irem ver os jogos e apoiar as equipas, mas lá está, há coisas que ainda estão a ser trabalhadas e que ainda tem muito para evoluir. Olha, e agora olhando para ti mais a nível, mais pessoalmente, as tuas capacidades, sentes-te com a tua idade ainda a evoluir nas tuas características, nas tuas competências como guarda-redes, ou sentes que já estás no... É isto, eu sou isto e já estou... Acomodas-te ou não? Não. No dia em que eu me acomodar a sair do futebol, acho que nunca me vou acomodar, até porque eu sou muito crítica comigo mesma e sou muito exigente e quero sempre mais. Hoje posso estar a fazer bem uma coisa que ontem estava a fazer mal, mas amanhã já vou querer fazer outra coisa e evoluir noutro aspecto técnico, tático, não interessa. Acho que há sempre alguma coisa a melhorar e eu foco muito nisso. Sou muito crítica, por isso é muito fácil encontrar erros e corrigi-los e foco muito nisso. Muito bem, cobras-te muito. Sim, muito. Olha, eu sei que no futebol há o discurso politicamente correto, do jogo a jogo, do dia a dia, não sei o que é, amanhã é que é. Eu sei disso, mas mal seria se nós não tivéssemos sonhos a comandar-nos e se não tivéssemos objetivos. Já foste riscando alguns da lista, mas se olhares assim para o fundo do túnel, o que é que tu gostavas mesmo de que o futebol feminino te proporcionasse? Onde é que tu gostavas de chegar? Acho que o objetivo de qualquer menina que cresce na rua a jogar futebol é chegar à seleção. E eu nunca tive a oportunidade, mesmo em camadas jovens, nunca tive a oportunidade de representar a seleção. E acho que esse seria um objetivo ou um sonho que, claro, que eu tenho em mente, mas não me pressiono muito. Sei que um dia vai chegar se eu continuar a trabalhar para isso. Sei que posso chegar lá. E claro que gostava de voltar à Liga BP e jogar mais tempo. Já esteve mais longe. Sim. Já esteve mais longe. Olha, há bocado fiz-te uma pergunta, mas adaptei-a ao teu tempo de criança, que era a questão de quando estavas com os rapazes, como é que eles olhavam, como é que falavam, como é que tu eras vista. Hoje, idade adulta,
com amizades formadas, com estudos feitos, como é que sentes que se te sentes, Sofia, respeitada por ser jogadora de futebol feminino, por ser guarda-redes de futebol feminino? No meio em que eu cresci, eu sinto muito. E nunca, lá está, eu posso ter sido uma sortuda mesmo. Eu nunca sofri de qualquer preconceito acerca disso. Acho que sempre me valorizaram ainda mais por causa disso. Mesmo as pessoas que me conheceram, que acompanharam o meu crescimento, valorizam muito isso, de eu ter jogado com os rapazes e nunca tive qualquer problema com isso. E o que é que tens a dizer a uma pessoa que diz que o futebol é um desporto de homens? Ou só de homens? Não vale a pena debater com isso. É como política, não se debate. Eu acho que não vale a pena, porque há futebol masculino e há futebol feminino. As raparigas fazem futebol feminino e os rapazes futebol masculino, são coisas completamente diferentes. É como se fossem dois desportos diferentes e acho que não vale a pena comparar sequer. Só te provoquei um bocadinho, só Sim. mesmo para... Sim. Não, porque isto é mesmo assim. E não há muita gente com a mente um bocado retrógrada nesse aspecto, mas não, a essas pessoas nem vale a pena dizer nada, e se disserem mostrar os números de futebol feminino, que muitas vezes um jogo de futebol feminino leva mais gente ao estádio do que um jogo de segunda liga masculino. Também, se calhar tem um bocadinho a ver também com quem está lá dentro, com a nobreza de quem está, e que não estou a dizer que as mulheres são todas corretas, porque não são, também certamente dentro de campo, não devem ser, já deve ser apanhado também peças jeitosas. Mas se calhar têm mais, se calhar não são tão, às vezes, fiteiras como os homens, digo eu, não sei se notas isso ou não, mas eu sou-te sincero, não costumo ver jogos de futebol feminino. Às vezes agora tem dado Benfica também não é da minha preferência, mas tem dado a Liga dos Campeões e tudo mais, vejo às vezes a seleção. Mas hoje é fácil conhecer o nome de uma jogadora da seleção, é fácil ver um anúncio publicitário que tenha uma jogadora da seleção. Hoje entra-se muito neste campo. O próprio canal nos ajudou muito com as publicidades que faz, com o tipo de publicidade positiva que faz do desporto. Eu acho que isso deve ser refletido não sei, no vosso dia-a-dia, nas mais pequenas coisas, acho eu. Sim, acabou por as referências que agora já há referências e é muito isso, ou seja, é olhar para o futebol feminino como algo que está em crescimento, não algo que está estabilizado, mas algo que está em crescimento, e pensar muito nisso, que nós agora temos referências, e muito por causa do marketing que é feito à volta da seleção, à volta das principais ligas, e perceber isso, o destaque que já é dado e que antes não dava, mas é todo um processo, não é? Nada vai mudar da noite para o dia. Muito bem. Deixa-me só, e já nem ia perguntar isto, mas há bocadinho esqueci-me, quando falaste da seleção, de como sendo um objetivo, óbvio, e lá fora não tens curiosidade nenhuma de experimentar? Já pensei nisso, como é óbvio, porque já podia ter tido a oportunidade. Já tive a oportunidade de jogar fora, mas neste momento não. É assim, até agora não me fez sentido e não. Neste momento estamos a meio da época, não penso muito nisso. Não, eu nem estou a dizer isto com qualquer mas no desrespeito futuro, para o sim. clube. No futuro, não estou a falar Sim, agora, sim, no sim, imediato. sim. Mas se tens o desejo de experimentar um campeonato diferente, não tem a ver Sim, com, quem sabe? Não digo com nunca. a atualidade. Nunca. Não digo que nunca, porque lá está. Não sei o dia da manhã. O pragmatismo no futebol é de caraças agora. Só falta falar assim com a mão, assim, como agora com os jogadores. Agora, eu no Porto às vezes tinha que fazer isso. Pois. Às Olha, das câmaras. como tu és uma vianense emprestada, vianense abrange o distrito todo, ok? Eu vou-te deixar uma recordação para tu depois ao lado da primeira camisola que usares na seleção, para depois ao lado dos restantes títulos e taças e medalhas que vais ganhar ao longo da tua carreira, vais levar aqui um cabeçudo. Cabeçudo. Um cabeçudo teu, Obrigada. da Sofia. Pá, meti cor-de-rosa, não é nenhum clichê, mas achei que, pronto, a imagem que eu tenho mais de ti é com aquela camisola do a Porto. típica número 1. Número 1, e achei que, Foi a primeira vez que usei o 1. pronto, costuma ser o 77 e o... Sempre tive o 7. Depois quando passei para a baliza disse: o meu treinador, queres ser o 7? Eu, se calhar é melhor não, deixa o 7 para as avançadas. Passei para o 77. Mas o número 1 foi um acordo que eu fiz lá com o diretor do Porto, que eu ia ser o número 1, devido a ser a primeira guarda-redes a assinar pelo Futebol Clube do Porto. E muito bem, e muito bem.
Espero que gostes e depois metes lá na tua, Sim, Nas vai para o meu mini museu. nas tuas recordações. Embora não te estejas a lembrar, também tens uma coisa para mim. Mas Sim, pronto. sim, é verdade. Trouxe aqui o cascal do meu clube, do Clube Albergaria, Deixa-me lá ver. para acrescentar já ao teu museu. Vou acrescentar, sim senhor. Este é ele. O que é que E diz? com o lema de Albergaria, Albergaria eu eu sou. sou. Para todo lado eu vou. Só para poder ganhar, deve ser assim o resto. Canto. Muito bem, agradeço-te muito. Olha, e vou-te deixar com a última pergunta que deixo todos os convidados para te fazer pensar um bocadinho. Que é, uma vez que nós estamos num pequeníssimo museu, também é pequenino. Se calhar quando vês no YouTube parece um bocadinho maior, mas é pequenino. Se tu fosses um objeto de museu, como é que tu gostavas que as pessoas, entrando nesse museu, olhassem para ti? Olhassem para ti como objeto. O que é que as pessoas falassem sobre ti? Um objeto. Esta não estava à espera. Não precisas de criar, não precisas de pensar em ti, ou seja, não precisas de achar que és uma camisola ou que és um cascal. Podes dizer, tu, Sofia, as pessoas olhassem para ti, tu estavas num museu, como é que gostavas que as pessoas olhassem, falassem de ti? Não tens que ser necessariamente um objeto, não tens que personificar Ok. isso. Eu acho que eu vou escolher um objeto na mesma e já te vou justificar porque vou escolher uma âncora, como é óbvio. Não também devido ao âncora praia, mas muito pouco a âncora representa para mim, que a âncora está sempre connosco, ou seja, quando precisarmos voltar a ter os pés assentes na terra, tenho a minha âncora comigo e é muito isso, ou seja, vou continuar a fazer o meu caminho, a aproveitar o processo, a aproveitar tudo o que o futebol me dá e a evoluir, até evoluir, alcançar os meus objetivos, conquistar tudo o que eu quero conquistar, mas sempre com os pés bem assentes na terra, porque nunca se sabe o dia da manhã e no futebol um dia estás aqui, outro dia já estás aqui e eu, graças a esta mentalidade que tenho, nunca me deixei cair, por isso mesmo. Acho que seria, no museu seria se calhar uma âncora. Muito bem, safaste bem, estás a ver? Olha, Sofia, chegámos ao fim da nossa conversa. Espero sinceramente, até para mim foi um desafio, porque falar de futebol feminino também não é o meu forte, é um gosto ter sido a primeira. Alguém que tem ligações fortes, e já percebi que tu tens-nas bem consolidadas com a tua terra, que não é terra de nascença, mas que acabou por ser a tua terra de crescimento. E foi um gosto, espero ter conseguido, também para quem ouvir isto e joga futebol feminino, esteja ligado ao futebol feminino, que tenha conseguido fazer algumas das perguntas certas, porque não sei se as fiz ou não. Se ficou alguma coisa por perguntar que era muito, podias ter perguntado aquilo, peço desculpa, não perguntei. Mas sobretudo agradecer-te a ti por teres tido a disponibilidade de vir, foi fácil combinar contigo, de vir até aqui, até Guimarães, até um bocadinho longe, fizeste uns quilómetros, num dia chuvoso. E espero sobretudo que gostes depois de te rever, de ver esta entrevista, que seja um motivo de orgulho para ti e para os teus, e desejar-te as maiores felicidades para ti, para o resto da época e sobretudo para a tua carreira, seja profissional, seja no futebol, seja em desporto e lazer, que é o teu curso, certo? Sim. Em qualquer coisa que faças. E foi um gosto, agradecer-te muito. E eu quero agradecer, obviamente, porque, como eu disse, não aceito qualquer convite e sendo a base o futebol distrital, o futebol da terra, mais assim dizendo, claro que não podia deixar e ter a oportunidade de falar também do futebol feminino é algo que me orgulho muito e espero que agora é continuar a acompanhar. Obrigado. Obrigada. Obrigadíssimo. Está feito.